Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da exclusão do Simples Nacional. Muitas empresas têm enfrentado esse problema, né? E para vocês terem uma ideia, o ano passado 440 mil empresas foram excluídas do Simples Nacional. Então, como é um assunto muito relevante, eu resolvi aqui trazer um pouco, né, de algum conteúdo, um pouco das questões, das principais questões relacionadas à exclusão das empresas do Simples Nacional, como que acontece, né? Como que ocorre a notificação dessas empresas, quais são as causas de exclusão do Simples Nacional, como elas são comunicadas, né? As ações que podem ser tomadas para você evitar essa exclusão. E uma vez você recebendo a notificação e tudo, né, quais são as medidas jurídicas que você pode tomar para evitar a exclusão ou até remediar esse problema. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, eu vou acompanhar isso e diminuir um pouco aqui, ó, para que a gente possa então fazer esse acompanhamento, certo? Então, vamos lá, só diminuir aqui a minha imagem, certo? Então vocês estão vendo aqui a apresentação, preparei uma apresentação para vocês, e aí eu vou falando para vocês e a gente vai acompanhando, né, essa explicação, certo? Então, primeiramente, né, o que é o Simples Nacional? Vocês sabem que o Simples Nacional é um regime unificado de tributos, onde é realizada a apuração de vários tributos, né? Quais são os tributos aí englobados no Simples Nacional? É o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, o PIS, o COFINS, o ICMS, o ISS, que é municipal, e o INSS, certo? Então, as contribuições previdenciárias. Então, esses são os tributos enquadrados, né, incluídos no Simples Nacional. E o Simples Nacional ele é recolhido, ele tem como base de cálculo o faturamento das empresas e ele é recolhido, uma vez apurado o faturamento, ele é recolhido em uma única guia chamado de PGDAS, que é a guia de recolhimento do Simples Nacional. Ele é voltado para as micro e pequenas empresas e ele é regulamentado pela Lei Complementar 123. São voltados para aquelas empresas que faturam anualmente até 4.800.000 reais, certo? Então, é voltado aí para as empresas que estão aí dentro desse quadro de faturamento, né, desse grau de faturamento, na verdade, e são chamadas de microempresas ou empresas de pequeno porte, né? Quais são as principais causas aí de exclusão das empresas do Simples Nacional? Então, a primeira causa, né, são por opção do próprio contribuinte, né, quando o contribuinte, por algumas razões, ele decide excluir, ele decide sair do Simples Nacional e ser enquadrado em outro regime, seja o lucro real ou lucro presumido, certo? Pode ocorrer a exclusão também por o ofício da própria Receita Federal, que é quando a Receita Federal identifica alguma irregularidade no enquadramento do Simples Nacional em relação a determinada empresa, e aí ela estabelece então, né, a exclusão, na verdade, e ela providencia, né, ela pratica atos, né, para excluir determinada empresa do Simples Nacional. Uma das causas mais comuns é uma empresa ultrapassar o limite de 4.800.000 reais, faturamento anual. Esse limite ele pode ocorrer casos dessa empresa, né, no caso de ser simples proporcional, de ela ser excluída proporcionalmente no mês, certo? Então, se ela ultrapassar o limite proporcional do mês, ela corre o risco também de ser excluída, ela pode correr esse risco. Tem a exclusão do Simples Nacional em razão da atividade realizada, né? Algumas atividades não são possíveis a inclusão no Simples Nacional, né? Então, o que acontece? Algumas empresas podem
mudar a sua atividade econômica, e isso pode ser causa da exclusão do Simples Nacional. A atividade econômica é determinada pelo KNAI da empresa, então tem as empresas ali com KNAI principal, KNAI secundário, né, que são as atividades principal e secundária. E tudo isso ele é considerado para inclusão no Simples Nacional. Então algumas empresas, como por exemplo as financeiras, bancos, né, eles não podem ser enquadrados no Simples Nacional, e existem causas de exclusão em razão da alteração da atividade econômica ou da proibição de determinada atividade econômica. Outra causa de exclusão do Simples Nacional pode ser questões societárias, né, relacionadas ao próprio sócio da empresa, certo? Por exemplo, se uma determinada empresa tem um sócio e onde ele é sócio de uma outra empresa, e se você considerar nessas duas empresas o faturamento global dessas duas empresas, isso não pode ultrapassar o limite de 4.800.000 reais. Isso pode ser uma das causas da exclusão do Simples Nacional. Uma outra causa, e a causa mais comum de exclusão do Simples Nacional, é em caso de haver dívidas pelo não pagamento do próprio Simples Nacional, né, dos tributos e tal, que muitas empresas sofrem dificuldades para recolher o Simples Nacional e deixam de, muitas vezes, recolher o Simples Nacional. E essa é uma das maiores causas de exclusão pela Receita Federal das empresas do Simples Nacional. Outra questão pode ser relacionada ao ingresso de pessoa jurídica em uma determinada empresa. Não é permitido, né, nas empresas enquadradas no Simples Nacional ter como sócio pessoas jurídicas. E isso é uma das outras causas de exclusão. E como eu já falei também, no caso de sócio aí, ser sócio em outras empresas cujo faturamento englobado, né, considerado duas ou mais empresas, eles ultrapassem o valor de 4.800.000 reais. Bom, aí ocorreu então uma dessas condições, né, e a minha empresa veio a ser excluída do Simples Nacional. O que eu faço aqui? Bom, essa exclusão geralmente não, ela necessariamente, né, é obrigatório essa empresa receber uma notificação eletrônica. Ela vai receber lá no portal do Simples, no próprio portal do Simples Nacional, essa notificação, que é chamado de ato declaratório de exclusão do Simples Nacional. E ela também pode receber essa notificação, deve na verdade receber essa notificação no ICAC, né, que é o portal aí da Receita Federal, onde as empresas têm todo o acesso à sua contabilidade, todos os atos acessórios, obrigações acessórias que essa empresa entrega. Então ela recebe essa notificação, que é chamado ato declaratório de exclusão, e uma vez recebendo essa empresa esse ato, ela precisa tomar alguma ação. Ou ela precisa verificar qual foi a causa de exclusão do Simples Nacional e tomar uma atitude, uma ação para resolver esse problema, caso ela queira permanecer no Simples Nacional. E uma vez recebida essa notificação, uma vez lida e recebida essa notificação, ela tem 30 dias para resolver essa questão, certo? Então, se uma empresa receber uma notificação de exclusão do Simples Nacional, né, quais são as ações que nós podemos tomar em relação a esse auto de exclusão? Primeiramente é verificar se existe a possibilidade aí de adotar um outro regime tributário, né, além do Simples Nacional. E os regimes tributários que é possível, né, essa empresa aderir seria o lucro real ou o lucro presumido. No caso de essa exclusão for em razão de dívidas do próprio Simples Nacional ou dívidas previdenciárias, dívidas tributárias no caso, certo? Ela terá o prazo de 30 dias ou para pagar essas dívidas à vista, ou ela pode efetuar um parcelamento, certo? Gostaria de lembrar vocês que termina amanhã o prazo para efetuar o parcelamento do Simples Nacional, parcelamento especial, que a própria Receita Federal denominou de HELP,
que é um parcelamento, um novo programa do parcelamento do Simples Nacional, que a Receita Federal acabou de lançar. Lançou dia 29 de abril e termina o prazo agora hoje, na verdade amanhã, dia 31 de maio, certo? Agora, se não for esse programa especial, a Receita Federal sempre tem um parcelamento que nós chamamos de parcelamento ordinário, que são condições menos favoráveis e você pode parcelar o débito em até 60 vezes, até 60 parcelas, né? Então existe essa possibilidade caso a sua empresa não tenha condições de efetuar o pagamento à vista de eventual débito do Simples Nacional para evitar a exclusão. Existe uma outra alternativa também, que é você, no caso, impugnar, né, recorrer administrativamente dessa exclusão. Você pode impugnar, você não concordando com a exclusão do Simples Nacional, e aí não abrange apenas o pagamento, pode abranger várias outras possibilidades de exclusão, você pode discutir essa exclusão. E aí, através do portal do ECAC, você protocola um processo administrativo, uma impugnação administrativa, onde você abre a possibilidade de discutir essa exclusão do Simples Nacional. Esse recurso, né, na verdade, essa defesa administrativa, você tem um prazo de 30 dias, é o mesmo prazo, para você protocolar, é um processo administrativo que você vai abrir perante a Receita Federal. Esse processo, ele pode ser aberto, ele será aberto, na verdade, no portal do ECAC, certo? E onde essa defesa administrativa ela será julgada pela Delegacia da Receita, Delegacia Regional, Delegacia Federal Regional, responsável, no caso, pelo seu domicílio fiscal, pelo domicílio fiscal onde essa empresa tiver sede, e ela vai ser julgada por essa delegacia regional. E após esse julgamento, existe ainda a possibilidade de se protocolar um recurso desse julgamento, onde aí sim você terá a possibilidade de levar essa discussão, além da delegacia regional, você pode levar essa discussão aí até ao conselho responsável por esse julgamento administrativo. E durante a discussão durante a discussão dessa exclusão, desse processo administrativo, é importante ressaltar que fica suspensa a possibilidade de você, o efeito, na verdade, de a sua empresa ser excluída do Simples Nacional até o julgamento desse recurso administrativo ser julgado. E uma vez sendo julgado esse recurso administrativo, o procedimento infelizmente a sua empresa ela será excluída do Simples Nacional e você vai ter que optar por outro regime. Uma vez você não aceitando a decisão administrativa, você pode entrar com uma ação judicial e pedir uma liminar para que você possa permanecer no Simples Nacional. Isso vai depender muito de caso a caso, se essa liminar será deferida ou não. Em alguns casos essa liminar é deferida e outros não, mas existe também essa possibilidade. E considerando essas discussões da exclusão do Simples Nacional, nós fizemos uma pesquisa, uma análise, né? Tanto nos tribunais administrativos como no judiciário, né? E aí nós gostaríamos de trazer essa pesquisa para que vocês possam verificar quais são as maiores chances de sucesso da sua empresa. Se você teria mais chance, se a sua empresa teria mais chance de sucesso, né, de êxito em discutir a exclusão do Simples Nacional na esfera administrativa ou na esfera judicial. E aí nós utilizamos um software que nós utilizamos aqui no nosso escritório, chamado Turivius, é um software excelente, na verdade, e ele traz aqui, como vocês podem ver, a jurimetria de uma determinada decisão judicial. O que é a jurimetria, no caso? É você analisar, através de dados, de estatísticas, uma determinada decisão judicial e verificar se essa decisão judicial é mais favorável ao contribuinte ou mais favorável ao governo, no caso, né, a Receita Federal, no caso. E aí, analisando de uma forma geral, vocês podem ver que o gráfico em vermelho aqui são as empresas os índices, né, são as decisões contrárias ao contribuinte. Então, existe muito mais decisões contrárias, de uma forma geral, eu estou dizendo,
aos contribuintes, ou seja, é muito mais difícil você permanecer no Simples Nacional do que você permanecer no Simples Nacional discutindo essa decisão de uma forma geral. Agora, se você separar, e nós tivemos o cuidado de separar as decisões na esfera administrativa e as decisões na esfera judicial, e separando isso, nós pudemos verificar que na esfera administrativa, nos tribunais administrativos, que são o CARF, a própria Receita Federal, as delegacias regionais, federais, as decisões são muito mais favoráveis à própria Receita do que ao contribuinte. Então vocês podem ver aqui que a linha vermelha aqui, ó, ela é muito mais alta, né? Isso implica dizer que as decisões, tá vendo, contrárias ao contribuinte, em vermelho aqui, são muito maiores do que as decisões favoráveis ao contribuinte, que é essa linha azul aqui. Então é muito mais difícil você ter uma decisão, você manter a sua empresa no Simples Nacional na esfera administrativa do que na esfera judicial. No caso de você levar essa discussão para o judiciário, você vai ver que há mais um equilíbrio entre as decisões contrárias ao contribuinte e as decisões favoráveis ao contribuinte. Então, as decisões no judiciário, e aqui eu estou analisando as decisões apenas tomadas no judiciário, em relação à exclusão de uma determinada empresa no Simples Nacional. E vocês podem ver que a linha azul, ela acompanha de uma forma mais equilibrada a linha vermelha. Isso quer dizer que existe muito mais equilíbrio das decisões favoráveis ao contribuinte do que as decisões contrárias. Então, isso implica dizer que você tem muito maior chance de êxito se eventualmente a sua empresa for excluída do Simples Nacional. Você terá mais chance de manter a sua empresa no Simples Nacional se você levar essa discussão para o judiciário. Isso é através de uma análise que nós fizemos, analisando-se mais de 35 mil decisões judiciais, através, é claro, desse software, onde nós pudemos verificar o equilíbrio, né? Onde nós teríamos mais chances de êxito se for levado à discussão, né? Uma impugnação em relação a uma exclusão de uma determinada empresa no Simples Nacional. Então, eu gostaria aqui de trazer para vocês essas questões da exclusão do Simples Nacional. Eu volto a dizer que no ano passado, em 2021, mais de 440 mil empresas já foram excluídas do Simples Nacional. Então isso essa exclusão é uma questão que tem aumentado bastante, excluir as empresas, principalmente em razão das dívidas tributárias que essas empresas não conseguem pagar. E eu trouxe aqui para vocês um pouco de como as causas da exclusão, né, as maiores causas da exclusão, e quais são as ações, as medidas que você pode tomar se eventualmente a sua empresa ela tiver sido excluída do Simples Nacional. Então eu gostaria aqui agora de agradecer. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, ou aconteceu alguma dúvida, ou a sua empresa foi excluída, você não sabe o que fazer, ou recebeu uma notificação, se você quiser mandar um e-mail para nós, se você quiser mandar uma pergunta, né? Vocês fiquem à vontade, tem os nossos contatos aqui eu vou mostrar para vocês novamente os nossos contatos aqui. Tem aqui o meu e-mail, o site, certo? Ou até mesmo no Instagram, tem aqui o meu Instagram aí, vocês fiquem à vontade, pode mandar um direct para mim, que eu respondo, tá? E vocês fiquem à vontade aí para compartilhar, para encaminharem eventuais dúvidas que vocês tiverem aí sobre essa questão, tá bom? Então um grande abraço aí para vocês e até mais. Tchau, tchau.